Boa noite, tudo bem? E vocês? Nós estamos Tudo bem. bem. Que Você bom. está onde, Elisa, onde? Agora? Eu tô aqui em Curitiba. Ah, Agora cheguei do trabalho, estou em casa aqui em Curitiba. Friozinho por aqui. aqui também, Aham. também. Tá bem. Pedro, boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, tudo Tá. bem? Estão me vendo? Eu estou. Tá, ótimo, ótimo. Quem mais temos aqui? Gustavo, O Gustavinho, o tudo bom, velho professor Cláudio? Gustavinho. Prazer em Desculpe, vê-los. Da mesma forma. Nós temos alguns egressos do curso, né? Gustavo, pelo menos. O Pedro era do curso de teologia? Não me lembro. Acho que não, Oi? né? Pedro, você já foi aluno nosso? Não. Não, primeira vez. Uhum. Tá. A Alice também é a primeira vez aluno nossa, né, Alice? É isso? E isso mesmo. Primeira linha. Ótimo, ótimo. Bom, eu estou gravando o encontro até para compartilhar com o grupo que é maior, tá? Nós temos um grupo de... Hoje já eram 20, nós vamos aumentar um pouquinho ainda o nosso pacote. E o objetivo do encontro é se colocar à disposição, tá? De falarmos um pouquinho sobre a pós, tá? Pós em Teologia e Bíblia, né? Tirar algumas dúvidas, né? Falarmos um pouquinho da metodologia ou da trilha pedagógica, né? E com o objetivo de ajudar, de se colocar à disposição. Então, eu sou o professor Clóvis, não sou o professor no sentido de acompanhar vocês, eu vou acompanhar para ajudar, para vocês entrarem num ritmo, tá? A pós, ela tem uma metodologia onde o aluno tem que ser proativo, tá? E nós temos um professor que é o tutor que vai cuidar de vocês. Então, eu elaborei o material e o professor Hubert Matti, né, que está aqui com a gente nessa noite, ele vai acompanhar vocês no ambiente virtual, ele vai fazer as correções, né? De vez em quando eu vou me envolver, né? O professor Hubert sabe que o Clóvis exige o nível lá em cima, tá? Acho que a Elisa me conhece também um pouco já, né? Acho que já deu outros carnavais, né? Desculpa a palavra carnaval, tá? Mas eu me lembro da Elis, dos pais da Elis fazendo diaconia, né? Lá em Curitiba. Mas, então, eu gosto de colocar um nível de exigência, né? No sentido de ajudar. O objetivo aqui é aprender. Viu, Pedro? O senhor que não nos conhece, o senhor vai se sentir amparado, mas exigido, no bom sentido, tá? Então, não é nenhum problema, tá? O Gustavo já tira de letra, né? Já sabe os caminhos, né, Gustavo? Pedindo todo dia a misericórdia e a graça do Nosso Senhor. Então, a minha proposta é a gente se encontrar nas próximas 3 semanas, tá? Sempre das terças à noite, eu tenho um horário. Talvez na semana que vem eu consiga fazer mais cedo, 19 horas, ou é melhor para vocês 20 horas? No meu caso, 20 horas, mas sem problemas eu posso acessar depois o curso. Para mim, tanto faz. 20 horas é melhor. 20 horas é melhor, Pedro? Para mim, tanto faz. Tá. Pedro? Para mim, 20 horas é melhor. Tá, então não tem problema. A gente vai conversar mais ou menos 1 hora, só que 1 hora, quando com o Clóvis, às vezes são 3, né? Esse é o problema, né? Tá. A gente quer, então, colocar à disposição, né? A gente vai se apresentar agora e nós vamos olhar, então, como trabalhar o nosso sistema, tá? Vocês devem ter visto os vídeos já que eu coloquei do material, para vocês terem uma certa autonomia, uma responsabilidade, e nós vamos dar todo o apoio. Inclusive, por exemplo, se vocês tiverem dificuldades em responder uma atividade, vocês vão pedir ajuda e a gente vai ajudar, tá? Eu faço questão de pedir para os alunos eventualmente corrigir rumos, não tem problema, viu, Pedro? A gente está aqui para, de fato, fazer valer, não o valor, o dinheiro, mas aquilo que a gente está fazendo aqui. Acho que nós temos uma responsabilidade. E isso é próprio da teologia séria, cristã, que nós temos, tá? E nós queremos que vocês, de fato, sejam bons leitores da Bíblia para ajudar outros a lerem a Bíblia, né? Então, nesse sentido. Professor Hubert, deixo a palavra para o senhor um pouco, né, para se apresentar e se colocar à disposição. Legal, pessoal, conhecer vocês. É muito bom esses encontros aqui para a gente estar mais próximos um do outro. Então, eu acompanho o professor Clóvis já na pós-graduação, já no segundo semestre, e trabalho na obra já há mais tempo, formado em teologia também.
E assim, aquilo que o professor Clóvis colocou, eu estou sempre muito aberto para ajudar vocês. E eu enxergo a avaliação ou as avaliações como um processo. O que significa isso? Daqui a pouco vocês fazem uma atividade e a gente percebe que aquela atividade, vocês têm condições de fazer uma coisa melhor. Então, nós devolvemos ela para vocês, com as nossas observações, o professor Clóvis e eu devolvemos, a gente conversa sobre isso, o professor Clóvis e eu, devolvemos para vocês melhorarem o texto de vocês. Porque o que nós queremos? Queremos que vocês consigam tirar o máximo proveito. Hubert fechou o microfone. Desculpe. Isso não implica em ter nota 10 ou nota 6. O que importa é vocês estarem dentro do texto, vocês conseguirem entender, porque vocês vão perceber que essa disciplina aqui, ela vai ser a base para todo o resto do curso. Essa parte que nós vamos trabalhar em hermenêutica aqui, vocês vão ver que ela vai se replicar nas próximas semanas, nas outras atividades, nas próximas disciplinas, no mês que vem. Elas vão... Aquilo que nós trabalharmos aqui vai ser o fundamento de você. Na verdade, o professor Clóvis e eu estamos colocando, mais o Clóvis que montou a disciplina, está colocando a base para vocês. Mas isso não impede de que vocês, o mês que vem, no outro mês, peçam socorro de novo para mim e para o Clóvis. Mesmo que não sejamos nós que estejamos à frente da disciplina, a nossa ideia é estar com vocês durante todo o curso de pós, estarmos juntos, porque nós queremos aprender com vocês e vocês aprenderem conosco. Ok, obrigado, Hubert. Eu vou dar a palavra à Elis, né? Quem sabe a Elis quer se apresentar e se colocar, compartilhar com os amigos aqui, né? Então, meu nome é Elis, eu sou aqui de Curitiba, eu frequento aqui a comunidade em Cristo ali da Vila Áureo, nosso pastor é o André Silva e o Renato. E a minha intenção com esse curso é realmente aprofundar e eu conseguir obter maior sabedoria a partir da leitura da Bíblia, né? Então, saber interpretar, não pegar como o material agora até já começou a explicar, né? Que a gente costuma estudar as histórias da Bíblia versículo por versículo. E eu gosto muito, e até o pastor Renato, ele traz muito disso, do contexto histórico, da gente entender em que momento aquilo foi escrito, e trazer isso para a nossa vida, né? À luz da fé, obviamente, porque todos nós aqui somos cristãos. Mas a minha intenção é essa, e também dessa forma, a partir desse curso, eu consegui colaborar de uma maneira mais assertiva ali nas atividades da igreja, né? Seja, sei lá, em algum departamento, algum estudo bíblico direcionado em grupos menores, então eu tenho muita vontade de fazer isso, e para isso eu tenho que me preparar, né? Então essa é a minha maior intenção aqui nesse grupo. Obrigado, Elis. Qual a tua formação acadêmica? Então, a minha formação acadêmica é bem fora da minha atuação no trabalho, eu sou formada em nutrição, eu tenho algumas pós na área de finanças, porque eu trabalho há mais de 20 anos em banco. Tá. Então, só de Banco do Brasil ali, atualmente eu trabalho no Banco do Brasil há quase 20 anos, né. Então, eu sei fazer conta. Mas, como diz o professor Hubert, não vai precisar se preocupar com conta para passar, tá? E não é esse o Sim, sentido, certo? sim. Tá bom, que bom. Ótimo. Obrigado por compartilhar as tuas expectativas e aquilo que você é hoje, né, dentro da igreja cristã. Sim. E eu fico feliz por estar com a gente, tá? Você é luterana, né, de berço, né? Sim, sim. Conheço vocês razoavelmente bem, que eu fui pastor na região de Curitiba, então. Eu O que lembro. nós queremos, deixa eu só sublinhar algumas coisas que você disse, Liz e o Hubert falaram. O curso ele não vai nos ensinar a ler a Bíblia sozinho, tá? A Bíblia tem que ser lida, nós precisamos entrar nela. E a disciplina, né, o professor Hubert já mencionou, ela serve de preparação para o que vem. Então, vocês vão tocar em princípios de ler
né? Nós vamos ter uma outra disciplina que tem mais história e cultura, certo? Pena que é uma só. Eu gostaria de pegar a história bíblica de ponta a ponta e ler com vocês, mas não dá. O que a gente vai fazer? Nessa disciplina nós vamos pegar 4 textos bíblicos que vão voltar em outras disciplinas, que são Gênesis, Jó, João e Efésios, ok? Então nós vamos pegar, são só 4 semanas de aula para cada disciplina, 4 semanas, e aí nós vamos então aprender como Gênesis deve ser lido, como Jó lê Gênesis. A Bíblia não aumenta o conto, a Bíblia não pode aumentar, a Bíblia tem que ser uma só, isso é uma biblioteca com livros. Então, como Jó interpreta Gênesis, depois como João nos ajuda a ler a Bíblia, né? Quando Jesus, por exemplo, nós vamos ver João 4, Jesus se encontra com a mulher no poço, que restaura a vida dela. A água da vida, lembram? Né? O jardim do Éden era a vida, e o ser humano perdeu. E agora, de repente, você tem de novo, né, a vida sendo anunciada. Jesus anuncia para uma mulher que socialmente era rejeitada. E aí nós vamos terminar a semana, o curso dessa disciplina, olhando para como Deus é a nossa armadura, em Efésios 6. Deus é a nossa armadura. Deus caminha com a gente, tá? Então, nessas 4 semanas, a disciplina vai abrir o leque para o que vem na sequência, tá? Vocês vão ter, a primeira parte do curso ela é baseada em Bíblia, né, texto, né? Então vocês vão ter leitura do Antigo Testamento, leitura do Novo Testamento, 2 disciplinas de cada, né? E essa de cultura. Aí nós fechamos o bloco, a metade do curso. A segunda metade, como a Elis mencionou, é o que eu posso fazer com isso? Aí eu tem a ver com a organização do discurso, que é a retórica, que é a organização de entregar a palavra de Deus, que faça sentido para alguém, tá? Outra questão do aconselhamento, educação, que são áreas que a gente considera teológicas. A teologia é a prática em si, não sei se vocês estão captando, tá? Então, agora eu aproveitei a palavra da Elis para fazer um resumo do curso, certo? Agora vamos para alguém outro, né? Quem é que estava na lista? Né? Pedro, você que estava aí com a gente desde o início, quer falar? Bom, boa noite a quem eu não cumprimentei ainda, né? Sou Pedro Vicentini, tenho 56 anos, eu estou aqui no Rio de Janeiro, participo da congregação Paz, do pastor Jonas Flor. Deixa eu ver, bom, eu trabalho na Petrobras há 33 anos, né? Formação técnica, graduação em engenharia mecânica, mestrado e doutorado em engenharia também, né? Mas, assim, sempre tive essa paixão pela palavra de Deus e um desejo de me aprofundar. Cheguei a participar daquelas primeiras versões de diaconia que aconteciam ainda no saudoso seminário de São Paulo, né? Aula com o professor Rudi Simer, com o professor Ariguite, né? E sendo lá no ano de 87, onde eu conheci então a minha esposa, né? Estou casado já desde 91 com ela, né? E assim, agora já me aproximando aí perto do meu final de carreira profissional, né? Já começo a ver a aposentadoria, um desejo de seguir novos rumos. E quem sabe aí, quem sabe não, com toda certeza me dedicar mais ao trabalho do Reino de Deus, e por isso eu gostaria de estar mais aperfeiçoado, me aprofundar no uso da palavra de Deus, nas ferramentas, assim. E eu, saudoso pastor Delmar Rosso também foi meu pastor aqui, ele tinha uma piadinha que ele contava, que eu achava bem interessante, que o sujeito, né, muito aflito, foi procurar orientação na palavra de Deus, e aí fez aquela de abrir o dedo, botar o dedo num versículo, né? Aí leu lá assim, Judas foi e enforcou-se. Não pode ser isso. Não vou tentar de novo. Aí chegou lá, girou a Bíblia, abriu em outro versículo e disse Jesus, vai tu e procede de igual modo. Né? Então, é um alerta para a gente estudar a palavra de Deus, como deve ser estudado, olhando o contexto,
né? O que foi as leituras que já estão indicadas, né? Que a gente vê a importância do contexto, saber o que foi dito para aquele povo naquela época, entender verdadeiramente, e aí sim a gente vê o que diz para nós no dia de hoje, e como a gente, então, pode transmitir isso para as outras pessoas. Pedro, você me tirou a minha piada. Essa história de vai e faz o mesmo, né? Abre a Bíblia assim, a gente lê a Bíblia, o que Deus tem para me dizer? Judas foi e se enforcou. Aí você não está contente, abre de novo, vai e faz o mesmo, né? Procede do igual modo. Isso é complicado, não é dessa forma que nós lemos a Bíblia, tá? E com certeza, Pedro, eu estou muito feliz, a gente já vem conversando há mais tempo, né? Aqui nós temos alguns luteranos e temos não luteranos, né? Então, quando vocês falam em Concórdia, em São Paulo, Pedro, muita gente nem sabe o que é isso, certo? Eu ainda vivi com isso. Aliás, os pais da Eli se formaram lá no Instituto, tá? Só para tu saberes, né? Foram nossos alunos da ET nos anos 90, em Curitiba, a gente levou uma turma de 34 alunos para São Paulo. Era uma bela turma. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar exatamente o que o nosso trabalho que a gente faz, tá? Então, quando a gente vai olhar para a história da interpretação, por exemplo, do amor incondicional de Deus revelado a Adão e Eva, e que vai voltar para Jó, e que vai voltar para aquela mulher no poço. Vejam, nós estamos lidando com situações existenciais. São pessoas envolvidas. A teologia sempre tem um público. Como é que vão crer, diz o apóstolo Paulo, se não há quem pregue? E exatamente é isso que nós queremos com vocês, tá? Talvez não teólogos, como você, Pedro, que é funcionário de uma empresa, a Elisa é de outra empresa, duas estatais aqui, né? Um pouquinho, né, nesse mundo, mas nós temos teólogos aqui, né? Temos gente formada em teologia. Né? O Charles, que aparece aqui, que não falou ainda, que está na Argentina, né? Pastor na Argentina, né? Ele está aí também para ajudar. Então a gente quer se ajudar mutuamente. E o ambiente virtual favorece isso, tá? Eu acho que é importante vocês perceberem que vocês não estão sozinhos. Tá? Vocês têm que gritar quando precisar, gritem mesmo, né? E a gente vai conduzir vocês dessa disciplina que vai conduzir o restante do curso, tá? As outras disciplinas que vêm, vocês vão ter todo um apoio, né, do professor e também dos tutores para completar o curso em si, certo? Vamos a Yara, dona Yara, tudo bem? A senhora está me ouvindo? Liga o microfone, por favor. Importante. Oi, boa noite, estou lhe ouvindo bem. A senhora pode se apresentar e dizer de onde que a senhora está falando, por que está com a gente? O meu nome é Yara Maria, eu sou de Porto Alegre e é um prazer estar com vocês. E eu vim aqui para aprender. Não tenho nenhuma denominação religiosa. A minha formação, eu sou tecnóloga em gestão da qualidade pela UBRA e vim para somar nesse curso, vim aprender alguma coisa. Como é que a senhora descobriu o curso? Porque eu fiz pedagogia na UBRA em 2005 a 2010, depois gestão da qualidade, me formei em 2018-2, então eu já conheço a UBRA, já conheço os cursos que foram ofertados, e esse me interessou bastante. Se sinta acolhida, tá, Yara? Se sinta em casa pela UBRA em si, mas pode ter certeza que terás todo o apoio, né, mesmo não sendo uma teóloga, né, assim como o Pedro, a Elis, que não se identificaram como teólogos, mas que são pessoas que precisam também... A grande vantagem aqui é que vocês têm informação. Nós não estamos lidando com alunos iniciais, né? Então você já tem uma caminhada acadêmica. Isso é fantástico para nós, né? Ótimo, Yara. Quer dizer algo a mais para a gente poder se estimular aqui mutuamente, conversar e compartilhar? Um ótimo curso para todos nós, que tenhamos bastante de trocas, de experiências, vai ser bem interessante. Tá. Eu estou bem contente e vim para somar. Ótimo. Vamos trabalhar, então. Vamos trabalhar, se Deus quiser. Ok. SPG Salvos. Oi, professor. É que eu entrei pelo e-mail errado, peço desculpa. Gustavo Coimbra, tudo bom, irmãos? Bom, meu nome é Gustavo Coimbra, eu sou formado na UBRA em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, no ano de 1999. Agora, esse ano,
graças a Deus, para a honra e glória do Nosso Senhor, eu me formei no curso de teologia, também no IAD da UBRA. Sou advogado há bastante tempo, congrego aqui em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, na Igreja do Mover. Nosso pastor principal, o pastor Paulo Gilberto Ben. E o interesse pela busca da teologia e agora a pós-graduação é justamente seguir crescendo em conhecimento e sabedoria diante de Deus, né? Tem aquela frase célebre de Sócrates: quanto mais sei que nada sei. E essa é uma grande verdade, né? Então eu tenho 47 anos e espero até o último dia que Deus me conceder aqui em vida estar aprendendo e crescendo diante dele. Obrigado, Gustavo. A gente já se conhece, né? A gente caminhou junto já, né? Até o teu pastor. O teu pastor foi nosso aluno também, né? Nós temos Sim. uma relação com a Igreja Mover muito, muito interessante, né? Porque o curso de teologia da UBRA, não sei se vocês sabem, quem não sabe vai saber agora, foi o primeiro curso autorizado pelo governo brasileiro, lá em 1994. Pedro, agora para ti, Pedro, especialmente, havia um interesse da IELB no curso, certo? Para ter o reconhecimento do trabalho dos pastores. E nós estamos agora encerrando essa relação presencial, mas continua a EAD e continua todas as pós. Nós estamos tentando incrementar mais. E a gente está indo ao encontro de outras denominações. Então, a própria teologia, que era feita só dentro de um seminário fechado, hoje ela está aberta, né? Vocês vão ver que nós temos alunos na Argentina, nós temos alunos nos Estados Unidos, nós temos alunos da África, tá? A modalidade pós não precisa ir para o polo, tá? Vocês não precisam fazer provas, vocês só vão fazer trabalhos no ambiente virtual, viu, Yara? Não precisa fazer nenhuma prova, não precisa no polo. Isso é muito bom, tá? Isso é excelente. E aí vocês podem ter um apoio, vocês não vão ter provas objetivas nem nada, vocês vão ter trabalhos. Também não tem um trabalho de conclusão, o MEC tirou, porque o trabalho de conclusão é a parte mais custosa de uma pós, tá? E aí, então, vocês vão ter acompanhamento como se fosse um trabalho. Para cada tarefa que vocês vão fazer, vocês vão escrever, às vezes, 2 páginas, 3 páginas, depende de se empolgar um pouco mais, já é um trabalho de conclusão. Então, cada disciplina vai ter uma pequena tarefa descritiva, né, argumentativa, né? Espero que a inteligência artificial não faça, mas que vocês, de fato, façam, para poder se ajudar. Como diz o professor Hubert, nós vamos corrigir, vamos dar retorno, vamos pedir para refazer eventualmente, para que vocês acertem. Tá? E eu acho que a modalidade EAD passa por isso. Tá? Muita gente não acredita, eu acredito muito na modalidade de distância. Tá? Eu me lembro, várias vezes eu sentava, o pai da Elis, né, que morava em Curitiba, os pais foram meus alunos da Educação Teológica por extensão, eu me lembro sentado com eles escrevendo o estudo, esses passos que vocês vão ver no primeiro tema, eu fiz isso com os pais, né? A minha esposa também fez teologia à distância e a gente seguir os passos. A única coisa que não se usava era o grego e o hebraico. Ninguém tem condições de estudar à distância. Tem que ser tempo integral. Né, Charles? O senhor está olhando meio arredio assim. Não vai ter grego nem hebraico, tá? Não te preocupa. O Charles foi aluno do seminário, ele sabe disso, tá? Mas a gente fazia todos os passos, tá? O Pedro mencionou antes a educação teológica. É uma preocupação. Nós, no Brasil, precisamos de educação, né? No sentido de conhecer e viver aquilo que a gente ensina. Né, Yara, a senhora que está com a gente, com certeza vai ter todo o nosso apoio, né, nosso querido. Temos alguém que fala grego aqui, Alexandros Trevi, não, como é que é agora? Agora eu estou perdido aí, meu grego já não dá mais para... Quer falar para nós? Quer falar, Alessandro? Não, como é que é? Abre o microfone. Isso. Alexandre, tá? Por favor. Na verdade, não falo, só transliterei. E aí, Alexandre, da onde é que tu falas? Eu sou aqui de Mafra, Santa Catarina, eu sou professor, e estamos aí, né, a gente faz parte da Igreja Adventista, temos uma longa história aí de serviço na igreja, né? E sempre tive esse desejo de aprofundar um pouco mais. Há anos atrás eu fiz um curso de extensão na área teológica pelo UNASP,
E depois, agora, então, terminando pós e tudo mais, eu tive interesse em voltar a estudar a área, né? E procurei algum curso que eu pudesse fazer EAD, cheguei até a UBRA aí. Bem-vindo. Eu vejo que você está com... Você não precisa ir no polo, tá? Brusque, Santa Catarina, não precisa ir para lá. Mas você está lá no norte de Santa Catarina, mais ou menos, né? Isso. Isso, né? Então, Mafra, é isso? Isso. Mafra, tá. Na divisa com o Paraná, com o Rio Negro, Mafra ali. Isso então, aí. Esse era meu caminho. Quando eu era pastor em Curitiba, meus pais moravam aqui no Rio Grande do Sul, então a gente fazia o caminho da 116 aí. Passo para 116, isso mesmo. Isso, perfeito, né? Que bom, Alexandre, te ver e saber de onde é que você é, tá? Você é adventista, você mencionou, é isso? Isso. Correto? Perfeito. Okay. Tem uma influência na igreja, você tem uma tarefa, você tem uma atividade que você desenvolve? Você lidera algum grupo? Eu já desenvolvi várias atividades, né, em diferentes períodos, né? Hoje a gente trabalha com adolescentes, especificamente na igreja local aqui. Até o ano passado a gente fazia um trabalho com o clube de desbravadores de toda a região, né? Então a gente atuava... Desbravadores é um clube semelhante aos escoteiros, só que mais ligado à igreja. A gente reforça mais a parte espiritual do que os escoteiros, né? Então, agora eu parei com o clube e trabalho especificamente com a igreja local. Daí. Tá. Interessante, eu estou vendo isso também na igreja luterana, tem grupos de escoteiros surgindo, né? Porque é uma tentativa de se unir, né? Eu não vejo dificuldades quanto a isso, pelo contrário. Como a gente está aí para falar para as pessoas, né? E as pessoas precisam nos ouvir, né? Como diz o apóstolo Paulo, nós vamos pregar, né? E se não há quem pregue, as pessoas não vão conhecer o evangelho. Então, exatamente é isso que a gente está querendo estimular em vocês. Nos ajudar a que cada vez mais a gente pregue. Pode ser na igreja, tem pessoas. Pode ser num ambiente fora da igreja, né? Pode ser num ambiente de trabalho, por exemplo. Né? Então, as pessoas precisam saber que a gente tem uma esperança, que a nossa vida não é simplesmente só essa vida. Que às vezes é complicado, né? Doenças, dores, e parece que não é a última palavra de Deus, tá? Jó vai nos lembrar disso. Né? Nós vamos ver Jó, quando ele vai dizer, eu sei que meu Redentor vive, por que ele diz isso? Porque ele também sofreu as consequências. Enquanto Jó não teve a doença sendo atacada, né? Enquanto ficou só nos filhos e nos bens, estava tranquilo. Mas no momento em que Satanás atingiu a vida particular de Jó, ele sentiu, e aí Deus teve que de novo chamar a atenção dele. Eu estou antes de Satanás. Satanás não tem a última palavra. Mesmo que venha a morte. Há pouco eu estava numa outra live, numa outra disciplina, onde é um pastor no interior de São Paulo que está com câncer. E ele está lutando diariamente com ele. Tá? Com remédios e tratamento e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que nós somos eternos em Cristo. Nós não morremos, nós dormimos no Senhor. 1 Coríntios 15. Porque Jesus é o primeiro que ressuscitou. Então, esse testemunho dessa armadura de que Deus nos dá condições para sermos eternos, porque Ele nos diz isso. Esse é o testemunho da fé. Então, a gente vai aprender isso desde Gênesis 3, que não é o filho de Adão e Eva que vai salvar, mas o descendente, que é Jesus, né? Vocês pararam para imaginar que Eva provavelmente acreditou que Caim seria o salvador do mundo, né? Sim. Vocês já pararam para ver isso? E não é, né? É Jesus, né? A aula de teologia vai além, né? Então nós vamos ver. Ótimo, Alexandre. Muito, muito obrigado, né? Que o teu grego se espalhe entre nós, tá? Brincadeira, tá? Certo. Só para fazer um complemento, Alexandre, aqui eu moro em Igrejinha, perto de Gramado, e em Taquara tem uma escola adventista muito grande, a escola... O IACS. O IACS. Isso. Minha mãe estudou aí. Eles têm um grupo de desbravadores, a coisa mais querida, a coisa mais linda. Eles se apresentam aqui na cidade de Igrejinha. O ano passado fizeram um retiro, que nós temos o parque da Oktoberfest. Então fizeram um retiro de 3, 4 dias. E assim a gente enxerga como a igreja trabalha com esses jovens, colocando
organização, respeito, ética e o cristianismo. Muito bonito o trabalho de vocês. A trabalhar com adolescentes, no caso com desbravadores, é uma forma de ter um programa didático mesmo que envolva todas as novas gerações, né? Então a gente tem, nesse trabalho especificamente, a gente tem um clube de aventureiros que trabalha com as crianças menores, né? E depois os desbravadores que pega essa faixa dos 10 aos 15 anos, que é uma idade que o que eles aprenderem ali, eles vão levar para a vida toda. E se eles não aprenderem logo mais dos 16 anos em diante, eles caem no ensino médio e curso superior e tal, daí fica meio diluído demais as informações, né? Até, inclusive, o que fez eu chegar na página da UBRA, nesse curso, eu assisti uma palestra e o palestrante comentou alguma coisa de sociedade líquida. E eu me interessei pelo assunto, até não tinha escutado ainda, né? E eu cheguei em algum artigo que tinha alguma coisa na página da UBRA lá sobre isso. E daí que eu comecei a ver as matérias ali, disciplinas e tal, que foi que me interessou pelo curso. Então, justamente isso, levar alguma coisa mais sólida numa sociedade que era totalmente líquida hoje, né? Por isso, dentro dessa linha, Alexandre, nós vamos trabalhar, hermenêutica é isso, não é estabelecer coisas nossas, tá? Por isso nós vamos manter a nossa seriedade em relação à palavra de Deus, certo? Eu há pouco citei Jó, porque Jó passou também pela experiência de ter filhos perdidos, bens perdidos e a própria saúde. E tudo levava a crer que ele ia dizer não para Deus. E aí Deus chamou e disse, não, Jó, olha o que eu fiz. Antes que você existe, eu já existia. E aí o relato de Jó é muito interessante, por isso Jó, mesmo sofrendo as consequências de uma existência suscetível à perda de filhos, a perda dos bens, inclusive a perda da saúde, Deus diz para Jó, não é a última coisa. Você vai continuar sendo meu filho. Por isso Jó pode dizer que ele sabe que o Redentor, para ele é Jesus, né? Jó testemunha de Jesus antes de Jesus existir, e exatamente essa é a linha de trabalho que a gente vai fazer. Então, quando a gente ler o texto bíblico, nós vamos buscar pela certeza que Deus está nos dando. Não é a nossa fé que dá certeza. A nossa fé recebe, certo? Então, nós recebemos de Deus, pela palavra, essa revelação, e o Espírito Santo trabalha em nós, certo? Então, nós vamos fazer esses exercícios. E aí vocês vão retirar da Bíblia e ajudar outras pessoas a perceber, né? O Alexandre está buscando bases para a vida dos adolescentes, né? Já fez isso. Exatamente, nós temos que ter um norte, né? E o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da fé cristã, se tornou um dos maiores anunciadores. Estava bem comprometido, né? Vamos adiante? Vamos ouvir o Charles Taylor da Rocha, por favor. Abre o microfone, te identifica. Me ouvem? Sim. Boa noite. Buenas noches. Boas noites. Bom, meu nome é Charles Taylor da Rocha. É um prazer, uma satisfação grande fazer parte desse grupo, de estar nesse grupo, de poder recordar algumas coisas. Como o professor falou, estou atualmente na Argentina como pastor. Me formei no ano de 2013 pelo Seminário Concórdia da Igreja Luterana, da IEL. E bom, passei por diversos lugares no Brasil e agora vim parar na Argentina, numa pequena cidade da província de Entre Rios. Uma cidadezinha pequena com bastante influência judia. Essa cidade na qual eu estou agora foi fundada, digamos, por judeus. Então tem bastante o aspecto do judaísmo aqui, tem o contexto latino-americano, do catolicismo e várias outras religiões. Assim que cada dia uma hermenêutica que você tem que fazer no contexto que você vive, como o meu aqui. Então, agradeço pela oportunidade de poder recordar alguns conceitos, algumas coisas que com o tempo a gente vai esquecendo e é importante sempre lembrar dessas coisas. Eu me lembro que eu tive professores muito bons, os quais eu sempre me lembro com muita gratidão a Deus.
professor Vaires, Paulo Prosky Vaires, com as aulas de homilética, de hermenêutica também, com o professor Wilson Scholz, assim que, para mim é um gosto, como dizem aqui, rever o professor Clóvis e conhecer todos vocês. E também, para finalizar, é interessante essa questão dos escoteiros, porque o pastor que estava e passou pela paróquia na qual eu estou hoje, o pastor Ginter Ervelha, o Ervecha, ele está como, não sei se presidente, como é que se fala, mas ele está como responsável pelo grupo de escoteiros no Paraná. Então a gente tem contato sempre todos os dias aí, realmente é um trabalho muito interessante. Mas enfim, um gosto estar com vocês aí, que possamos compartilhar um belo momento juntos. Obrigado, Charles. Obrigado pelas palavras, né? A gente vai se ajudar, né? No sentido de você tá lá na Argentina trabalhando num outro contexto, né? E que bom que você menciona, né? Você tem um contexto de pessoas que não são essencialmente cristãs, né? Você não precisa nem para a África, nem para a China, né? Como alguns acham que fazer missão tem a ver com isso. A missão é a palavra de Deus presente na vida da gente todos os dias, certo? Realmente, o pessoal aqui participou, a igreja aqui da Argentina luterana tem um programa todos os anos que se chama... Dá um momento, por favor. Convocatória da Grande Comissão, Convocatória à Grande Comissão, de Mateus 28. E eles sempre... os meus membros participaram nessa convocatória desse ano e voltaram com essa ideia. Não, pastor, a gente tem que ir para a África, tem que ir para a China, tem que ir para a Coreia. Digo, não, você pode fazer missão no teu próprio contexto aqui. Eu sempre digo, acho que é mais urgente atualmente a missão no nosso próprio contexto daqui mesmo, ou do caso do Brasil, de outros países da América Latina, do que ir para outro lugar, né? Como o Alexandre falou da realidade líquida que nós vivemos, né? Realmente, uma das tarefas é perceber uma solidez na forma de argumentar biblicamente, tá? A Elis, no início, mencionou, né, de ter mais elementos para ajudar as pessoas, né? Todo o nosso trabalho é em função das pessoas, tá? Vocês não vão aprender só para vocês, tá? O Gustavo já mencionou isso também. O Pedro está com perspectiva de voar, né, depois, né, Pedro, se Deus quiser. Quem sabe, né? Nós não temos idade. Eu brinco aqui na minha igreja que tem muito pastor emérito. Emérito é aquele que chega numa altura e se aposenta. Olha, eu digo, se Joãozinho lá da Bíblia tivesse aposentado, nós não teríamos nem o livro do Apocalipse. Ele escreveu já mais de 90 anos, ele tinha. Então nós nunca nos aposentamos no Senhor. Então eu gostaria que isso fosse motivo para, né? E aí eu brinco, né? Os mais velhos têm muita experiência para compartilhar com a gente. Isso é um estímulo, Pedro, para ti, né? Para poder voar com a gente aí também fazendo teologia. Nós precisamos de pessoas experimentadas. Experimentadas na idade, mas também na palavra, né? Porque o apóstolo Paulo chama Timóteo, que provavelmente tinha 22, 23 ou 24 anos, de ancião. Não é ancião em dias, ancião de capacidade teológica. Lembra que Timóteo foi instruído pela avó e pela mãe, né? Paulo não vai nos dizer isso, né? E é exatamente isso que nós esperamos de vocês, pessoas experimentadas na palavra, não meninos jogados de um lado para o outro, mas que possam ajudar outros, né? Aliás, uma das coisas que gostaria que ficasse, vocês são nossos eternos alunos, no sentido de vocês têm nossos contatos. Se lá depois vocês terminarem o curso e quiser continuar, nós justamente queremos dar esse apoio. A gente está lutando para isso. A modalidade EAD proporciona isso. É difícil pagar uma passagem daqui para Curitiba, ou daqui para São Paulo, ou daqui para o Rio, mas a internet facilita a vida da gente, tá? Só para vocês terem uma ideia, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm o contato, vocês estão em casa, né? A gente vai dar atenção. Hoje à tarde eu tive a chance de conversar com várias pessoas, né, do interior de Tocantins, do interior do Pará, gente. Ontem à noite tinha uma menina de 17 anos entrando no curso da graduação e dizendo que para ela estudar ela tem que sair de casa porque os pais não são cristãos.
E aí ela disse que tem que ir na casa da irmã para acessar a internet, num sítio, no interior de Santarém, tá? E ela está querendo aprender teologia para poder ajudar outros. Daí a gente se pergunta, o que é isso? Quem é que move essas pessoas? Percebem? E nós, às vezes, nós estamos aqui numa estrutura bem organizada, trabalho e assim por diante, e você tem pessoas, né, como diz o Charles, não precisa ir para a China, você precisa dentro de casa, né? Ontem à noite, quando eu vi esse testemunho dessa menina, né, não conheço ela, está começando agora, isso faz com que a palavra de Deus pode chegar. O apóstolo Paulo raramente foi presencialmente num lugar, mas as cartas ficaram. Por que nós lemos as cartas do Novo Testamento? É como se Paulo tivesse presente. Então eu gostaria que vocês vissem a formação EAD dessa forma. O Hubert e eu não podemos estar com vocês lado a lado, mas vocês têm todo o nosso apoio de pessoas que vão dar suporte para vocês. Se vocês lá na frente quiserem fazer um trabalho, e até vou estimular depois, o trabalho junto a outras pessoas e precisar da nossa orientação, nós vamos fazer isso da melhor forma possível. E nós estamos lutando para isso. Por quê? Porque é próprio da teologia trabalhar com pessoas. Não é simplesmente para a gente, tá? A Yara ainda vai ter um belo desafio, né? Mas a Yara, com certeza, encontra pessoas. E essas pessoas, de repente, numa conversa sem querer, pode falar alguma coisa que dá uma perspectiva de vida que vai muito além das nossas dores, né? Não sei se os testemunhos que a gente dá. Eu vivo assim. A gente aproveita as oportunidades, né? Mas nós temos que dar a palavra ao Henrique. O Henrique eu conheço o Henrique de algum lugar. Pastor Henrique, por favor, abra o seu microfone e se apresente. Boa noite a todos. Eu estou assim um pouco descontextualizado, que eu entrei atrasado, eu quero pedir desculpas já pelo atraso, né? Mas eu quero me apresentar, né? Como foi dito, sou o pastor Henrique, eu sou um pastor assembleiano, né, da Assembleia de Deus, e resido aqui no estado do Acre, bem distante, né, aí da Ubra, né? Mas nosso estado aqui, nós temos muitas dificuldades para colocar em voga a questão do estudo, né, para dar sequência ao estudo, né? Mas com algumas dificuldades a gente vai tentando crescer mais, né? E aí eu vi na Ubra a oportunidade, né, de crescer, de ampliar o conhecimento, e aproveitando essa questão do EAD, né? Então, estou aqui para aprender, para ampliar mais os meus conhecimentos com relação à hermenêutica, né, à teologia, né? E Ótimo, Henrique. Que bom. Onde é que você está? Você está onde no Acre? Em Rio Branco? Eu estou na capital, em Rio Branco, no Acre, né? E aí eu sou pastor de uma comunidade aqui no Acre, né? Pastorei uma comunidade, né? E já desde 2011, mais ou menos, nós somos pastor, né? Estamos aqui trabalhando à frente de comunidade. Perfeito. Eu tive a oportunidade de ir viajar de Porto Velho até Rio Branco, né? Passando por Extrema, né? Ali na divisa entre Rondônia e o Acre, né? Então, já tive a oportunidade de estar ali, nesse ambiente onde você está hoje. Ótimo. Mais alguma palavra, algum comentário até agora? A minha ideia não é me delongar muito hoje, tá? Senão vocês vão também dormir, né? O dia já foi longo para alguns, né? Mas eu gostaria de a gente começar a trabalhar, tá? Eu gostaria até para programar para a semana que vem. A ideia é na semana que vem, às 8 horas, de novo, a gente se reunir. Então, nas próximas 2 ou 3 semanas, eu vou compartilhar a tela, a minha janela aqui, com o ambiente virtual. Espero que todos já estejam, já acessaram o ambiente, pelo menos, né? Lembrando que nós temos 4 semanas. Deixa eu começar pelo início aqui. Então, aqui vocês têm o professor Hubert, que é o responsável pela disciplina. Eu entrei como se fosse ele. O Hubert sabe que eu invado a sala dele de vez em quando, né? Mas vocês têm aqui, então, a disciplina com o plano de aprendizagem, um pouquinho uma orientação de como funciona, né? Então, a gente espera que o aluno tome a iniciativa para a gente poder ajudar, tá?
Nós temos um calendário, o calendário também está diluído aqui nas semanas de estudos. Se vocês puderem fazer a sua apresentação aqui, é importante para todos, né? Nosso grupo hoje tem 20 alunos e deve ainda aumentar um pouquinho mais. Então, utilizem aqui a sala de apresentação, ela está disponível? O professor Hubert já se manifestou aqui. Então, se apresentem para os colegas saberem com quem a gente está falando, certo? Professor? Sim. Sábado eu comecei a estudar ali no pós e a sala de apresentação estava bloqueada, nós não conseguimos nos apresentar. Não sei se já está liberada para os demais. Como é que você conseguiu, Hubert? É que como tutor, ela fica, assim que ela é colocada no sistema, ela fica aberta para a gente poder trabalhar. Mas para os alunos abre no dia que está programado para abrir ali Mas ela já devia estar aberta. Deixa só um instante aqui. Deixa eu sair da monitoria. Eu vou voltar para a minha página. Obrigado por lembrar disso, viu, Gustavo? Eu acho que eu consegui entrar, assim, eu não agora, entrando ali, pelo menos ele abre uma opção, assim, de você fazer anotações, né? Participar para se apresentar. Abriu ontem, eu acho, para todo mundo. Deixa eu ver aqui, só deixa eu achar a disciplina, acho que é essa aqui. Não, só um pouquinho. É que eu tenho tantas turmas aqui. Deixa eu ver onde é que está. Só um instante. Onde que é aqui? Ela devia estar disponível sim, tá? Só para vocês saberem, nós temos uma turma andando, tá? Que começou em março. Eles estão na metade do curso. O curso dura em torno de 10 a 11 meses, certo? São 10 disciplinas. Aqui é a disciplina. Não, ela está aberta, ela está habilitada. Vocês devem conseguir acessar, viu, Gustavo? Excelente, professor. O sistema está... Isso aqui é o meu cadastro, tá? Aqui eu coloco as informações. Então, se eu precisar acrescentar alguma coisa, né? Por exemplo, aqui tem a informação dos encontros síncronos, certo? 20 horas horário de Brasília, nos dias 15, hoje é 15, certo? 22 e 29. Temos talvez um quarto ainda, mas a gente conversa mais adiante. Que é na primeira semana de setembro, que eu já tenho agenda, eu estou tentando achar uma forma de estar aí. Mas nós vamos usar esses encontros para falar dos trabalhos de vocês, ok? Então a gente combina para a semana que vem, no dia 22, às 20 horas, para a gente conversar e compartilhar as limitações e as alegrias e tristezas que é fazer o trabalho, ok? Então isso é importante, mas vocês precisam fazer. Vocês precisam já começar a interagir aqui com o material. Vocês têm aqui tem um vídeo, acho que é um vídeo que eu coloquei. Eu peguei, mesmo as datas sendo do primeiro semestre, o conteúdo é o mesmo, tá, gente? Então, desconsiderem as datas e observem as orientações de como fazer. E aí vocês têm, então, um arquivo, tá? Um vídeo, se vocês quiserem assistir, né, sobre esse mesmo processo, o professor Wilson Scholz, que foi mencionado pelo Charles, né? O Charles acho que já assistiu, tá? Um material complementar. Nós não estamos fazendo, digamos assim, prova sobre isso, certo? Vocês vão fazer o quê? Vocês têm uma atividade prática, ok? E a atividade é muito ampla, ela não é restrita. O que vocês têm que responder? Isso já aparece? Já aparece para vocês, né? Vocês têm que responder o que significa rigor teológico. Só isso. Então, é uma resposta, é um trabalho, vocês vão escrever algumas linhas, sei lá, cada um escreve quanto quiser. E aí nós vamos avaliar, dizer assim, o rigor teológico passa por levar em consideração o que o texto está dizendo. Passa por considerar o contexto, como alguém mencionou, certo? O Pedro acho que mencionou antes. Tá? Não dá para tirar nenhuma palavra, o Elis, né? Uma palavra tem que ser dita no seu contexto. A palavra, por exemplo, amor, Deus é amor. Pode ser um sentimento, mas se a gente lê na Bíblia, é uma pessoa, muitas vezes. Jesus é amor. O amor de Deus é Cristo, tá? Então, há um rigor teológico. Então, vocês vão escrever sobre isso. Essa é a primeira atividade prática, certo? O que significa uma atividade prática? É uma atividade de exercício.
ela não tem nota, né, o Hubert? Não. Ela é uma participação de vocês. Ok? Isso é da primeira semana. Na segunda semana, sim, aí vocês têm uma atividade aqui que já vale 1 ponto, vale 3 pontos na nota dos 10, certo? Aqui vocês vão elaborar. Hubert, pode falar. E assim, ó, nessas atividades práticas que não são avaliativas, é muito interessante se um entrar na atividade do outro e trabalharem juntos. Vamos pensar nós como um grande grupo. Então, assim, ó, a Elisa escreveu um texto lá, e aí o Charles entra, eu vou pegar porque são os 2 primeiros que estão aqui na minha frente. O Charles entra e pode comentar aquele texto dela e escrever o texto dele também. Então, assim, todos nós interagindo, que nós vamos crescer desta forma, que é aquilo que eu digo que nós temos que ter uma visão poliédrica. O que acontece? Nós muitas vezes enxergamos a coisa só de um ângulo, mas como as outras pessoas enxergam também de um outro ângulo, quando nós vemos, a gente enxerga a questão de vários ângulos que nós não tínhamos nos dado conta. E isso nos faz crescer na compreensão do texto. Então, é muito importante, essa interação não é obrigatória, mas é legal e a gente cresce com isso. Gostei dessa palavra, poliêndrica. O que é isso? De onde é que ele tirou isso? Vários ângulos. Eu já tive que procurar no dicionário o que é hermenêutica, outros termos ali que a gente não estudou teologia, não conhece, né? Eu preciso saber o que eu vou estudar, né? Ô, professor. O professor Hubert falou para o engenheiro aqui, poliedro. Verdade. Eu não sabia que tinha um engenheiro aqui. Tinha esquecido. Gustavo. Conforme a orientação da própria cadeira de pós, que nos orientava a comprar um dicionário, eu vou dar uma pesquisada e depois falo para vocês. Ah, ok. Nós vamos ter que... vocês estão passando por uma experiência e nós estamos querendo, né? O Henrique mencionou, ele está lá numa região que é difícil de chegar, né? E eu há pouco mencionei também o Pará e outros lugares, né? Uma das vantagens que nós temos da modalidade EAD é essa aí, vocês podem sentar em casa e ouvir, tá? Vocês estão no aconchego do lar, tá? E nós não precisamos sair daqui para a Argentina. Só que nós temos que aproveitar a chance que nós temos, né? Acho que o Hubert está chamando atenção para isso. Nós interagirmos. Porque o que nós queremos? Nós buscamos o bem comum. Qual é o bem comum de um cristão com outro cristão? Que Cristo cresça e eu diminua. Não sei se vocês lembram dessa palavra. Então é isso que a gente está fazendo. Nós não estamos olhando para a denominação religiosa. A gente até poderá, em algum momento, perceber, opa, eu penso diferente. Então, aquilo que é comum, nós vamos hipervalorizar. Aquilo que nos coloca como diferente, talvez a gente não vai ter nem ideias semelhantes, tá? E a gente vai dizer, peraí, quem sabe você seja poliêndrico, né? Veja de um outro ângulo a coisa, certo? Por quê? Porque a gente está para se ajudar. Infelizmente, nós somos frutos de uma igreja, de um movimento das igrejas que criou o denominacionalismo, criaram as denominações. Isso é uma coisa bem complicada. Nós somos divididos, nós somos mais de 3.000 ou 4.000 igrejas cristãs na face da Terra. Como é que vai se juntar? Nunca. Cada um pensa como... né? E não é esse o objetivo. O nosso objetivo é olhar para o bem comum, que é Cristo. Né? E é isso que nos une, né? Então, esse é o exercício que eu quero fazer com vocês. Então, vocês vão ter aqui uma primeira tarefa, que vai até o dia 24. Vocês vão elaborar, não é muita coisa, um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? São ideias, vocês podem fazer isso num arquivo, tá? Eu tenho até sugestões aqui, eu tenho um link no YouTube do que é um mapa conceitual. Se vocês não sabem, se a Elisa não sabe o que é, assista o vídeo, ele explica o que é um mapa, ok? O mapa não é um resumo, são as ideias que você tem que ter condições de falar livremente sobre elas. Não sei se vocês estão captando. Eu coloquei a palavrinha lá, contexto. Bom, a palavra contexto, na interpretação bíblica, pode ser o contexto imediato. Por exemplo, eu leio a história da queda do ser humano em pecado à luz da criação e à luz de Caim, contexto imediato. Pode ser o contexto todo da Bíblia, certo? Quer dizer, como é que Deus resolve a queda em pecado lá em Jó?
lá em João, né, aquela mulher que era uma pecadora, Jesus vem e resgata ela, lembram? Né? Quer dizer, ela está fora do jardim, ela está fora das relações, mas ela faz parte do plano de Deus. Jesus vai ao encontro. Há pouco nós estávamos falando sobre o texto de Mateus, nós não vamos estudar Mateus, vocês vão estudar João, por isso estou falando em João. A gente vai se concentrar em Gênesis, Jó, João e Efésios, certo? Mas há pouco eu estava lendo Mateus com uma outra turma, e lá a gente vê a história, por exemplo, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, muito bem retratada, né? Tem genealogia de Jesus, conta a história dos ascendentes de Jesus, lembram? Isso está lá em Números, também está em Mateus, fala de Jesus sendo tentado no deserto. Quem é que foi tentado no deserto lá no Pentateuco? O Êxodo. Lembra a história do Êxodo? Mateus 5, 1 a 4 é um resumo dos 5 primeiros livros. Aí nós temos o Sermão da Montanha, o Sermão da Planura, em Mateus 5. É um resumo de Deuteronômio. Quer dizer, então essa conexão, né? Então, quando eu entendo a palavra contexto, eu tenho que saber explicar. Isso é um mapa conceitual. Então, você vai ter condições de apresentar para nós. Se quiser fazer um vídeo e apresentar o mapa, pode. Os recursos estão aí. Não sei se vocês viram, né? Vocês podem postar um vídeo. Quem sabe vocês falam, o vídeo dura 5 minutos, pode fazer mais de um, ou faz um vídeo fora, né? Eu sei que o Gustavo gosta de vídeo, ele me manda assim, um monte de vídeo, né? Eu digo assim, o bom é que eu consigo escutar ele sempre num horário neutro, né? Que não estou no meio de uma outra atividade. Mas façam isso, usem o recurso, tá? E a gente vai reagir. Então, essa é a primeira tarefa, ela vale 3 pontos na chamada avaliação parcial 1, certo? Então, vocês vão fazer o mapa fazendo uma conexão com a história, né? Vocês vão estudar como 2 intérpretes leram o texto, Lutero e Calvino, texto da criação, né? Bem interessantes, têm leituras bem diferentes, tá? E aí mencionar como Jó se relaciona com Gênesis, né? Eu já dei a linha hermenêutica, né? Jó é um ser humano fora do Jardim do Éden que sofre todas as consequências da natureza humana que se rebelou contra Deus. Perde filhos, perde bens, ele mesmo tem, né? Mas Deus não deixa com que Satanás mexa na vida dele. O Senhor da vida é Deus, não é Satanás. E isso é muito interessante para interpretar, né, a história bíblica como obra de Deus em nosso favor. Tá? E aí nós aprendemos a hermenêutica de 2 textos, que é Gênesis e Jó. Estão vendo que vai ser VaptVupt, vai ser rapidinho, né? Na sequência, então semana que vem nós falamos, a ideia é falar sobre a primeira atividade, né, da primeira semana e da segunda semana, que já é uma atividade avaliativa. Não é uma prova, não é isso. Não é nesse sentido. É, de novo, mostrar como vocês estão articulando a coisa. Porque a gente quer que vocês reflitam e ajudem a gente a construir juntos, certo? Aí, as outras semanas, daí nós temos uma outra atividade, na sequência, elas já estão abertas, né? Que é a história de João e Efésios, tá? Que é uma tarefa de, a partir dos apontamentos anteriores, vocês estão vendo que nós ligamos uma atividade à outra. O professor Huber, no início, falou que o curso todo está ligado numa sequência, tá? Não são disciplinas estanques, geralmente a gente faz curso, né, como disciplinas estanques, né, separada uma da outra, nós queremos criar um fio vermelho que conduz à reflexão. Então, veja só, a tarefa da atividade prática 2, da terceira semana, a partir dos apontamentos anteriores, a leitura de Gênesis e Jó, faça conexões teológicas com o texto de João e Efésios. Tá? Em João, nós vamos ver Jesus resgatando a dignidade de uma mulher, tá? Que a sociedade não considerava, e Efésios, o apóstolo Paulo vai mostrar para uma cultura totalmente não cristã, né, não judaica, que não conhecia nada do Antigo Testamento, que são os efésios, que são macedônios, gregos, conhecer a armadura de Deus, que é Jesus Cristo. Tá? E ele descreve isso muito bem. As conexões podem apresentar pontos de contato e divergência dos textos, né? Então, se vocês e eu quisermos hoje aplicar a palavra de Deus, nós vamos aprender com Gênesis, nós vamos aprender com Jó, nós vamos aprender com João,
nós vamos aprender com Efésios. Alguém saberia dizer quantos anos de diferença tem o texto de Efésios para Gênesis? Alguém chutaria? Que ano mais ou menos foi escrito Gênesis por Moisés? Gustavo, você que é o ingresso do curso. Chuta. Bah, professor, 1.200 anos. Antes de Cristo. Não, 1.200 antes de Cristo. Isso. Tá? Então, Moisés está mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Abraão está 1.500, Moisés é da sequência, tá? Então, você tem, retroagindo, né? 2.000 anos mais 1.200. São 3.200, certo? Em termos de relógio, né? Em termos de calendário. Efésios, alguém sabe em que ano mais ou menos foi escrito Efésios? Chuta, Novo Testamento, tá? Depois de Jesus. Ok? Então está mais próximo de nós. Mais ou menos pelo ano 52, 53. Depois de Cristo, certo? Alguns vão colocar pelo ano 64, que é o ano que Paulo vai ficar preso em Roma e vai morrer. Mas essa data a gente não tem ela precisa. Mas vamos colocar depois dos anos 50. Então você tem um outro texto escrito há 2.000 anos. Nem bem 2.000 anos de distância para nós, que é Efésios, certo? O que acontece? Como a mensagem vai ser igual, como ela não pode mudar, a forma de dizer vai mudar, mas a mensagem não pode mudar. E é esse exercício que vocês vão perceber no nosso curso. Vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Vocês não vão encontrar uma realidade de Gênesis. Tá? O que aconteceu 1.200 anos antes de Cristo? Quem é que dominava o mundo no tempo de Moisés? Quem é que era o que controlava o mundo? Os egípcios? Os egípcios. Todos os textos, o Pentateuco, ele é escrito para refutar ou para descaracterizar o pensamento de um processo evolutivo que os egípcios tinham. Lembram? As pirâmides foram feitas por isso. Tá? O que nós temos no período do Novo Testamento, Efésios? Você tem já uma outra cultura. Eu falei antes, os gregos e os macedônios, mas quem dominava Éfeso eram os romanos já. Tá? Então você tem uma outra situação, um outro mundo com quem você vai ter que dialogar. Mas a mensagem não muda. A mensagem é igual. A promessa de Gênesis, dada a Adão e Eva, que é repetida ao povo de Israel, é dada também aos gregos no Novo Testamento. E vai ter que ser dada para o brasileiro hoje, para o argentino também. É a mesma mensagem. Ela não muda. A forma de fazê-lo muda. A língua muda, né? O hebraico e grego, de línguas distintas, né? Mas não é isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado em mais o que dizer do que como dizer. Porque vocês vão ter que ser criativos no mundo. Tá? Eu imagino o Pedro, a Elis, que são funcionários de empresas, né? O Gustavo, que trabalha por conta, né? Acho que sim, né, Gustavo? Ou você é empregado? Não, sou advogado. Sim. Cada um de vocês tem um modo de fazer as coisas na sua igreja. Ou os pastores, o Henrique, o Charles, o Ayara, que não é nem ligado a uma igreja. Vocês vão ter que dizer alguma coisa. E vocês vão ter que achar a melhor forma de fazê-lo nesse mundo que nós vivemos hoje. Tá? Então, enquanto a Elis pensa na igreja, a Yara não pensa na igreja porque ela não tem a igreja na frente dela. Mas a Yara tem amigos, tem vizinhos, né? E aí você vai ter que, nessas conversas, como diz... Quem é que fala do Novo Testamento que nós temos que dar certeza da nossa esperança? Acho que é Pedro, né? Nós temos que dar testemunho daquilo que nós cremos hoje, certo? E isso a gente faz se comunicando com o mundo que está ao nosso redor. A igreja de 1 Pedro é assim. Ela vive no meio de um mundo que não é cristão e ela testemunha da fé cristã no meio, né, não cristão, né? Aliás, nós estamos numa cultura pós-cultura cristã, né? Nem é mais pós-moderna, é pós-cristianismo, né? Tudo que parece que era estável se diluiu completamente, né? Como antes o Alexandre falou da liquidez, né? A liquidez não é só nos fundamentos, mas também na vida, infelizmente, tá? Essa é a atividade prática 2, e a última atividade que ainda vai abrir, que é a AP2, que vale
7 pontos, né? Eu já posso mostrar ela aqui. Né? Vocês vão mostrar, vocês vão ler um comentário do texto de João 4, de Efésios 6, que vocês leram na terceira semana, e vão mostrar como eles fazem aquilo que eu pedi na primeira tarefa, rigor acadêmico. O que é levar a sério uma leitura bíblica? O que envolve isso? Vocês estão me entendendo? Quer dizer, é um exercício que completa a disciplina. Ela não é... Vocês têm vídeos sobre isso lá no YouTube, eu compartilhei o vídeo, se vocês quiserem, e aí vocês vão mostrar o argumento que os autores que interpretaram o texto de João 4 e Efésios 6 mostram ao ler a Bíblia. É uma argumentação sólida em meio ao mundo subjetivo, né, que nós vivemos, tá? Então a gente quer evitar essa leitura, eu determinando para o texto o que o texto tem que dizer. Na realidade, ninguém de nós faz isso. Nós recebemos o texto, certo? Nós cremos no texto. Ele é dom de Deus, né? A teologia é um dom de Deus, tá? E aqui eu quero aproveitar e convidar vocês, quinta-feira à noite, tem um encontro com o coordenador, que sou eu também, né? Desculpe, alguns me conhecem como coordenador do curso de teologia. Nós temos o Agosto Cultural. Amanhã a Ubra faz 51 anos de vida, tá? E a gente quer celebrar esse aniversário convidando os alunos do curso de teologia, da graduação e da pós, tanto EAD como presencial, nós temos 4 programas, a se envolver numa tarefa que o curso está organizando, tá? E eu quero apresentar essa tarefa quinta-feira à noite. Tá? Eu posso até mandar depois no grupo do WhatsApp, já mandei, acho que o link. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que você encontrasse um grupo de pessoas, eu já fiz um pequeno vídeo de 25 minutos, 26, eu estou sugerindo a leitura de 3 passagens bíblicas para mostrar como as dádivas de Deus ainda estão presentes no mundo. E aí vocês conversar com pessoas, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 15, para poder mostrar o que vocês estão fazendo, e aí em algum momento mostrar para as pessoas o que vocês estão fazendo na teologia, tá? Porque, por exemplo, eu vou pensar no Pedro. Eu sei que o teu pastor sabe que você tá aí, né, Pedro? Você não conseguiu se conter, você falou, né? Mas, Falei, contei já. Eu sei disso, eu sei. Né? A Elis também, provavelmente, né? Tá. Mas o Charles, a tua igreja sabe, Charles, que você está com a gente? Não completamente. Viu? Falei que estava num curso, mas eles estão achando que é o curso da semana passada, ou da Cruz. A ideia é que vocês mostrem para alguém outro, a Yara pode ser para um parente, conversa. A ideia é sentar e conversar sobre teologia com alguém, certo? Então eu estou sugerindo. A minha proposta é um pouco maior. Lá no mês de outubro, a gente quer preparar um guia, são 3 ou 4 encontros, tipo um curso de extensão, não tem custo nem nada, para vocês conduzir a alguma coisa sobre espiritualidade. Como é o mês da reforma, provavelmente eu vou conduzir vocês em 4 encontros, né, para vocês poderem ajudar as pessoas a perceber, né, a espiritualidade a partir de Lutero. Nós somos luteranos, mas não quer dizer que nós vamos morrer por Lutero. Nós morremos por Cristo, não por Lutero. Mas há algumas coisas que a gente quer enfatizar. Por exemplo, a autoridade da palavra de Deus, tá? E aí eu lembro dos irmãos assembleianos, nós temos muitos assembleianos entre nós, Henrique, muitos alunos, né? E por que eles vêm cursar? Porque nós somos como eles, nós levamos a sério a palavra de Deus, certo? A Igreja Mover também, o Gustavo sabe disso, a seriedade que a gente não consegue ler toda a Bíblia, mas esse é o papel que a gente quer. Então, na quinta noite, eu vou apresentar uma pequena programação, que é para comemorar os 51 anos de Ubra, fazendo a festa com aquilo que a gente faz bem, que é ensinar e que é ler a Bíblia com as pessoas, tá? Se vocês quiserem se envolver, olha, eu ficarei contente para vocês poderem fazer isso. Um grupo aí, vai ser um pequeno vídeo, eu explico na quinta-feira, se vocês estiverem dispostos, tá? Porque é uma forma da gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá? E a gente faz isso gratuitamente, com a intenção de que mais pessoas percebam que podem fazer, tá? Teologia com a gente. Bom, pessoal, eu acho que
o ambiente... só para terminar, a disciplina, se alguém de vocês perder, a gente consegue administrar, Hubert, né, as datas, às vezes. Às vezes alguém surgiu uma emergência e não consegue entregar. A gente consegue administrar juntos, certo? Mas se alguém de vocês tiver que fazer uma avaliação, né, final, perder um prazo, vocês têm uma avaliação final que substitui as duas, certo? Ok? Por quê? Mas não pode ter zerado, tá? Tem que ter uma delas ter feito, pelo menos. Perdeu uma delas, ok, faz uma e depois pode recuperar a nota. A nota mínima é 6 ou 7, Hubert, me lembra? Abre o microfone. Eu não olhei aqui, mas a Ubra passou para 6 as outras A avaliação, né? avaliação. Eu não olhei na pós, como é que está. Eu achei que é 7, professor, pelo que eu li. A 7, tá. Então, então vocês têm que somar 7 pontos na P1 e na P2. Se não somar, vocês podem fazer a F, certo? A F aqui é uma outra atividade. No meu caso aqui, eu estou pedindo para vocês lerem um texto sobre Papai, os animais vão estar no céu, a futura nova terra. É um texto de um professor do Antigo Testamento que interpreta o novo céu e a nova terra, tá? Lembra que nós trabalhamos Gênesis, criação, queda do ser humano em pecado e como Deus restaura, tá? Essa é bem a linguagem do Apocalipse. Tá? Lembra que a Bíblia termina com o novo céu e a nova terra. Aquilo que nós ganhamos lá no início, lá em Gênesis 1, que Adão e Eva jogaram fora por causa da sua rebeldia, nós ganhamos de novo, né? Essa é a palavra final de Jesus. Não é verdade? Em Apocalipse 22, novo céu e nova terra, o anjo do Senhor proclama isso ao mundo. Quem é o anjo do Senhor? Somos vocês e eu. É um mensageiro. Né? No caso ali, em Apocalipse, é João. Nós proclamamos ao mundo que há um novo céu e uma nova terra. Por mais que a gente tenha doença, né, a gente tem um monte de problemas na vida, a palavra, a promessa de Deus é maior que tudo isso. Então, a avaliação final é essa, de juntar toda a nossa caminhada e fazer uma descrição, né, à luz do comentário dos animais, né? Deus resgata tudo que ele fez. Percebe? Aliás, Deus não pediu para a gente matar animais. Mas se vocês comeram um pedaço de carne hoje, vocês mataram um animal, né? Ou não? A gente matou um animal. E toda vez que a gente mata um animal, biblicamente falando, a gente lembra do Filho de Deus que se entregou por nós. Porque não havia morte antes do pecado. A morte depois. Não é, Alexandre? A morte entrou depois. Né? Então, nós lidamos com ela diariamente quando nós comemos um pedaço de carne no almoço. Desculpe, né? Se alguém é vegano aí, eu não quero isso, mas esse é um drama da gente, né? A história bíblica, né? Mas a gente quer trabalhar, se alguém precisar fazer a avaliação final, sobre a dimensão existencial, né? Em Jesus nós temos o cordeiro e como é que é? O leão e o cordeiro lado a lado, certo? Que havia no Jardim do Éden e que hoje, quando o leão vê um cordeiro, só vê um pedaço de bife na frente. Ele não vê nenhum animal, né? Então, a gente vê isso, né, um pouquinho, tá? Então, ali vocês têm a avaliação final para quem precisar de nota. Quem não precisar, não precisa fazer. Termina assim. Essa disciplina, 4 semanas cada uma, certo? E aí nós trabalhamos. E aqui vocês têm toda a estrutura disponível. Ok? Bom, falei demais, já deu demais. Eu vou parar por aí porque senão vocês vão dormir. E aí? Animados? Eu também. Eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu só empurro, né? O Clóvis é um trator, né? O Hubert me conhece há muito tempo, né? Certo. O que eu sugiro para vocês, que eu acho que vai ser bem interessante, se vocês montarem, ou pode ser no computador, ou então imprimirem, como cada um gosta mais, façam um pequeno compêndio de cada disciplina.
que vocês vão ter um material riquíssimo para poder pesquisar amanhã de novo. Pode ser no computador, criando uma pasta para isso, ou pode ser imprimindo, cada um tem... Eu, no caso, não gosto muito de ler no computador, eu prefiro papel. Velho, sabe como é que é? Velho computador, velho tecnologia não se dá muito bem, mas aí eu prefiro sempre impresso, mas tem gente que gosta de ler no computador. Então, mas guardem esse material, que é um material muito rico, e eu não quero fazer propaganda nossa em detrimento de outros, mas eu fiz pós em outras instituições, e vocês vão ver que o nosso material de uma disciplina é muito mais rico do que o material de uma pós toda de uma outra denominação. Então, assim, guardem esse material, vocês vão ter muita coisa boa para vocês lerem e estudarem amanhã. Nessa linha de raciocínio, né, uma outra coisa que vocês podem nos ajudar é detectando necessidades nas pontas, né? Como o Henrique menciona, né? Como chegar no Acre, né? Como dar condições, né? A gente pode, eventualmente, ter programas bem específicos, né? Claro, para isso precisa de público-alvo, né? Então, a modalidade, o layout, o desenho, a forma de articular, né? Nós temos as pessoas preparadas para isso. São teólogos, são pessoas que levam a sério a teologia, tá? E eu acho que nesse sentido a gente quer se dispor, né? E como ninguém sabe tudo, ninguém de nós tem uma biblioteca, como o professor Huber tem uma bonita ali, eu acho que aquilo é fake ali, né? Isso é só para fazer de conta, né, que é uma biblioteca, né? Só fazer de conta, enganar. A minha é física, a minha tá ali. Mas a gente quer ajudar, né? A gente quer dar condições, tá? E uma das formas muito bonitas de fazer teologia é detectar as reais necessidades e supri-las, tá? E aí, claro, nós vamos ter que aprender a fazê-lo. Como eu mostrei há pouco, o exercício que eu mostrei, como Moisés conseguiu suprir a necessidade na época do Pentateuco, como Jó, né, a gente não sabe quando Jó foi escrito, em que período, né, a gente não tem a data precisa, mas como Jó ajuda a entender que a mensagem de Deus continua igual. Né, e assim também João e Efésios, no nosso caso aqui. E a gente poderia ter muito mais fonte de conhecimento. E o Huber diz bem, tá? Eu já fiz 2 pós em outras instituições e realmente não havia nenhum estímulo para você construir, havia estímulo para você repetir conteúdos. Você tinha que fazer provas objetivas e dizer exatamente o que estava na linha 40 do livro. Aí é complicado. Nós não queremos isso, tá, gente? Não é nosso feitio é estimular vocês a produzirem. Vocês têm que ser autônomos com o nosso atendimento, com a nossa interação, tá? Então, vocês não estão sozinhos, viu, Pedro? Não se sinta acanhado. Pode se sentir à vontade. Vocês vão nos conhecendo. Quem não conhece vai conhecendo. E por quê? Porque a gente quer que vocês acertem. Vocês têm que acertar. Nós somos apenas ombros que vocês se postam para olhar mais adiante. Gosto muito dessa imagem, né? Hoje em dia a gente usa nanotecnologia, né, para fazer as coisas, mas antigamente eram os ombros, né? Aquela pessoa com autoridade, tá? Nós somos autoridades para ajudar vocês, não somos autoridades para ser melhores, só para ajudar. Então, esse é o espírito que a gente tem aqui, tá bom? O que mais, Huber? Alguma outra pergunta? Yara, né? Gustavo, Charles, Pedro, Alexandre, Henrique, Elis. Como já o Clóvis colocou também, eu vou depois colocar o meu WhatsApp à disposição de vocês e a gente está pronto para ajudar vocês em qualquer momento que vocês tiverem. Daqui a pouco vocês vão entrar em contato comigo. Naquele momento eu não posso atender, mas eu vou retornar, eu vou falar com vocês e nós vamos nos ajudar um ao outro. Então, a ideia é essa, aquilo que eu falei no início, não é eu aprender ou eu ensinar, é nós aprendermos e nós ensinarmos um ao outro. Ótimo, Robert. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Eu vou compartilhar a gravação, né? Essa gravação vai ficar, depois vou colocar no ambiente, mando também pelo grupo.
Eu provavelmente vou trabalhar com vocês num grupo do WhatsApp, tem acho que um grupo seleto, tem um grupo geral do curso, aí tem mais de 500 ou 600 endereços, mas nós temos vocês também no e-mail, tem um grupo do e-mail, que eu uso, então é bom manter o e-mail ativo, correto, para a gente poder se comunicar, né? E quem não assistiu, está vendo isso aí em outro momento, se sinta à vontade a participar, né? O nosso grupo hoje tem 20, nós estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos mais gente que pode estar presente para aproveitar esses momentos. Então, semana que vem, vocês vão falar e nós vamos ajudar. Tá? Essa é a ideia, certo? 20 horas, então, de terça-feira, horário bom, Pedro, né? Charles, podemos fazê-lo. E aí a gente vai poder se ajudar. Então, comecem a produzir para a gente poder, então, avaliar e se ajudar a construir o trabalho de vocês. Muito bom? Amém. Amém. Ok? Boa noite para vocês todos, então, fiquem com Deus e qualquer coisa falem com a gente e, no mais, terça-feira nos encontramos nesse mesmo bate-espaço. É o mesmo endereço, tá, gente? O endereço é o mesmo, certo? Só as gravações ficam no sistema aqui, a gente grava e depois disponibiliza. Que Jesus acompanhe a vida de vocês e que a gente possa se ver. Obrigado pela companhia. Um abraço. Obrigada, que Deus Boa abençoe. noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Tiara, boa noite, Henrique. Boa noite. Muito bom, muito obrigado.